Gente amiga da TV 247, eu fiz uma confusão danada com o fuso horário com o professor Boaventura de Souza Santos, então a gente está entrando exatamente na hora certa que eu marquei com ele, só que com uma hora atrasada em relação ao horário que eu marquei com vocês, comunidade 247. Mas vamos conversar, vamos conversar. É uma enorme alegria estar aqui com o professor Boaventura de Souza Santos, com certeza o maior cientista social de língua portuguesa do mundo, um nome muito respeitado no Brasil, em toda a comunidade de língua portuguesa, mas não apenas na comunidade de língua portuguesa. O nome de professor Boaventura de Souza Santos é um nome respeitado em todo o mundo, em todo mundo pensante, vamos chamar assim, não é? Em todo mundo que pensa, porque aqui no Brasil, professor, estamos numa fase agora em que o não pensar passou a ser um elogio. É uma alegria recebê-lo, professor Boaventura Santos. Muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui consigo. Sim, professor. Bom, deixa eu contar para vocês, para quem não conhece, se é que alguém não conhece dessa comunidade 247, o professor Boaventura de Souza Santos, como eu disse, porque ele de fato dispensaria qualquer apresentação, ele é doutor em Sociologia do Direito pela Universidade de Yale, é professor titular na Universidade de Coimbra, imagino que estava dando aula até agora há pouco, e ele tem uma história de muita proximidade em relação ao país. Nós, professor Boaventura, agora é colunista do 247, nós republicamos os artigos que ele envia para o Brasil, em geral sobre o Brasil, então conhece a realidade brasileira como ninguém e tem uma enorme vantagem em relação a nós brasileiros. Ele está a uma prudente distância, o que permite um olhar menos apaixonado e mais analítico do que nós aqui no torvelinho, no turbilhão dos acontecimentos. Nós estamos envolvidos aqui com todo esse drama da realidade nacional. Bom, professor, depois dessa apresentação, da qual eu me sentia dispensado, mas achei importante fazer, queria lhe perguntar, que olhar o senhor está tendo para o Brasil depois desse desastre que foi a eleição do Bolsonaro no último domingo? Bem, foi um desastre anunciado. Não foi para mim, nem para muitos de nós, uma surpresa que sucedesse na medida em que tudo caminhava para esse resultado, embora eu deva dizer que fiquei muito feliz por ver como nas últimas semanas houve uma reação de apego democrático dos brasileiros e brasileiras que me impressionou, no sentido de lutarem contra a onda bolsonarista que parecia, enfim, avassaladora, que não só poderia ganhar as eleições, mas ganhar por uma diferença muito grande. Não foi isso o que sucedeu, realmente ganharam, mas não por uma margem tão grande que nos possa pensar que não vai haver resistência por parte do Brasil. Mas é evidente que a situação é extremamente preocupante, até porque este governo não pode ser entendido, e esta eleição, isolada do continente continental em que nós nos encontramos, regional e até global. Nós estamos a atravessar um ciclo reacionário global que tem vindo a gerar muitas manifestações de extrema-direita aqui na Europa, por exemplo, não só na Itália, como na Hungria e como na Polónia, e obviamente também no continente latino-americano e inclusivamente na Índia. Modi tem, em certos aspectos do governo dele, tem também traços, digamos, fascisantes neste momento e de controle da opinião pública. E como eu vivo parte do ano nos Estados Unidos, tenho que lhe dizer que não é novidade para mim realmente ver um alinhamento de Bolsonaro com Trump e usando praticamente as mesmas frases e seguindo um guião. O guião que é o guião, veja, por exemplo, a visita a Taiwan, se quiser, podemos discutir tudo isso, é o guião Trump. Só que é o guião que está fornecido pelo mesmo, que é o Steve Bannon, que é, enfim, o homem que tenta internacionalizar este movimento de extrema-direita e que forneceu o guião ao Trump e que está a fornecer o guião ao Bolsonaro. Dizem praticamente todos o mesmo, da mesma forma, e insultam os seus adversários da mesma forma, e tal e qual como o Trump diz que o Partido Democrático destruiu a América, bem, o Bolsonaro diz que o PT destruiu a América. As frases são as mesmas.
dizer que o Partido Democrático é comunista, bem, é exatamente o PT ou o comunismo. Portanto, há um guião que está a ser seguido internacionalmente para criar uma certa legitimação a governos extremistas de direita que têm o objetivo de aproveitar-se da democracia enquanto ela dura, mas quando tomam o poder, tudo farão para a destruir. E isso é o que me preocupa neste momento, e os sinais que nós temos neste momento são, obviamente, preocupantes. Não? Não sei se você teve a oportunidade de saber hoje, Boaventura, mas houve aquilo que se apresenta no início do governo Bolsonaro, para o início do governo Bolsonaro, está demolindo qualquer esperança de algo minimamente razoável. Hoje nós tivemos a notícia que já foi confirmada, amanhã haverá um encontro entre o Bolsonaro e o Sérgio Moro. O Sérgio Moro deverá ser anunciado como ministro da Justiça, algo que deixou os democratas do Brasil estupefactos, não é? Desse ponto de vista, imagino que a gente pode projetar um cenário de extrema tensão a partir de janeiro do ano que vem, não? Sem dúvida, isto é realmente uma vergonha. Eu penso que o sistema, eu penso que isto mostra que, de facto, temos que enfrentar uma situação muito séria, que é a destruição do primado do direito e do princípio da legalidade, que nós tínhamos vindo a denunciar ao longo destes 2 anos, e que o golpe contra a presidente Dilma e depois a prisão do presidente Lula foram realmente os aspectos mais salientes, mas que iriam realmente mostrar que o direito foi usado para atropelar o direito, basicamente, não é? Uma politização vergonhosa do direito por parte de um homem que é o agente, de facto, do imperialismo norte-americano no Brasil. Sérgio Moura já foi primeira página do Time, o Time já o anunciou como um homem mais influente, um dos homens mais influentes do mundo e talvez o próximo presidente da República do Brasil. Portanto, é um homem que tinha ele próprio um guião, que é um guião que tem vindo a ser utilizado em outros lugares, foi utilizado nas Honduras, foi utilizado no Paraguai, que é usar o sistema jurídico para liquidar os adversários. É, portanto, perseguição política e agora está aprovado. Quer dizer, o Sérgio Moro, ao aceitar esta posição, perde a vergonha. Certamente nunca a teve, mas muita gente, e eu tenho, como sabe, tenho muitos alunos e ex-alunos que são juízes federais e que sempre me disseram, porque nem todos os juízes federais, obviamente, são conservadores ou são bolsonaristas, e que me disseram que ele, apesar de tudo, era um homem com uma preparação técnica e que visava, sobretudo, o primado do direito. Podia estar equivocado. Bem, não estava equivocado. Não queria o primado do direito, queria perseguir, obviamente, um desígnio político, que era retirar o presidente Lula do caminho para que o seu candidato pudesse ser eleito, para ele depois aproveitar, obviamente, uma posição transitória. Bolsonaro é um homem transitório, não sei se quer se terminar ao mandato, e, portanto, todos estão a posicionar para poder tomar, obviamente, uma posição de poder. Um juiz de direito, obviamente, ele tem uma aspiração de controle político, tanto pode ser por via dos ministérios, ou como pode ser também do STF. Obviamente que, como juiz de direito, seria um escândalo chegar ao STF direto. Não acredito que o sistema judiciário aceitasse, mas, como sabe, tem havido ministros da Justiça que depois passam para o STF. Eu vejo com muita preocupação e é uma vergonha, quer dizer, é uma vergonha internacional, e eu penso que as forças democráticas de esquerda e de direita, devo dizer, devem aproveitar isto para começarem a ver que a democracia está mesmo em perigo no Brasil. Isto não é apenas um governo conservador, é um processo de destruição da democracia e acho que devem apelar a partir de agora a instâncias internacionais. E eu dou-me a impressão que o judiciário brasileiro não vai agora ter-se confrontar com isto. O juiz que perseguiu o Lula da Silva perseguiu por razões políticas, com desígnio político. Então, o que vamos fazer das condenações que estão pendentes e das que estão ainda, não são sequer definitivas no sistema? Como sabe, o ex-presidente Lula não está condenado definitivamente, porque há recursos pendentes. Bem, o que é que se vai fazer com esses casos? Acho que os tribunais internacionais de direitos humanos deviam ser acionados,
Acho que a ONU devia ser acionada para mostrar internacionalmente que aquilo que nós dissemos durante muito tempo está à prova provada. Eles perderam a vergonha. Ele podia ter um pouco mais de vergonha, um pouco mais de decoro para defender a longo prazo a sua carreira. Acho que seria mais inteligente. Mas a direita brasileira não tem sido muito inteligente. Como sabemos, eu sempre defendi que com o desgaste natural da governação, eu penso que a direita talvez tranquilamente pudesse ganhar as eleições em 2018 se não tivesse feito o golpe contra a presidente Dilma. Mas, obviamente, que estavam impacientes. E essa impaciência é um desastre para o país, porque, obviamente, com isso correram o risco de destruir o sistema democrático. Sim, essa é uma observação interessante, professor, porque me parece que se o Aécio Neves tivesse tido a paciência de continuar dentro dos limites do quadradinho da Constituição e não tivesse investido no golpe, muito provavelmente ele seria o presidente, porque o governo Dilma não tinha uma perspectiva boa em função da crise econômica, não me parece? Havia uma possibilidade de alternância do poder dentro das regras do jogo, não é? Uhum. As elites oligárquicas, a parte mais atrasada das elites é aquela que está ligada ao capital financeiro, que por acaso também é mais internacionalizada, está bem impaciente com a sua perda de rentabilidade. Porque nós temos um capital financeiro no Brasil que é completamente predador, porque temos taxas de juro ao crédito, ao consumo, que realmente são únicas no mundo. Não existem outras taxas de 320 e tal por cento ao ano de taxas nos cartões de crédito, como nós temos no Brasil. E essa crise de rentabilidade do capital financeiro tornou-o impaciente. E como o capital financeiro, como vê, não tem nenhuma responsabilidade social, o capital industrial precisa de trabalhadores e, portanto, tem que lidar com pessoas. O capital financeiro não precisa. Steve Bannon vem de onde? Do Goldman Sachs, vem do capital financeiro. O Paulo Guedes de onde é que vem? Vem do capital financeiro. Não sabem o que é montar uma empresa, não sabem o que é uma indústria, não sabem o que é trabalhar com trabalhadores. E essa é a preocupação, foi essa impaciência que pode ter sido fatal para a democracia brasileira. Porque, professor, uma questão, o senhor está falando, o professor Boaventura está usando a palavra guião. Guião, o que talvez para nós aqui no português brasileiro fosse a forma, né? A forma com a qual o que se utiliza aqui no Brasil é uma forma global de assédio ao poder pela extrema-direita. O professor Boaventura mencionou o uso de uma extrema agressividade política através das redes sociais, no modelo Trump, que o Bolsonaro trouxe para cá. Por outro, esse modelo da chamada lawfare, né, que é o uso do Poder Judiciário como instrumento político. Mas, professor, há uma diferença, né, em relação aos Estados Unidos e ao Brasil, porque os Estados Unidos têm instituições muito mais sólidas, não houve uma ditadura, os militares não têm a ousadia do ponto de vista do protagonismo político que tiveram e estão tendo novamente aqui no Brasil. Quer dizer, o cenário com Bolsonaro me parece que é um cenário muito mais grave para os brasileiros do que o cenário com Trump para os americanos, não é não? É mais grave por várias razões. Essa é uma delas, não é? Essa é uma delas. E o Brasil está em risco de, num prazo de menos de meio século, perder 2 vezes a memória histórica que pode um país que não tem memória não tem futuro. O Brasil perdeu a memória da ditadura, porque o tipo de transição que se fez não permitiu fazer um ajuste de contas com os torturadores da ditadura, com os milhares de pessoas de assassinatos políticos. E é por isso que os militares parece que regressam ao poder por via democrática, afinal é um capitão e um general que chegam democraticamente ao poder, o que é estranho que um capitão seja, aliás, um capitão insubordinado que foi expulso do exército, seja o presidente e o vice-presidente seja um general. Isto só é possível porque não houve um ajuste de contas da transição. Realmente os militares controlaram a transição. Foi uma perda de memória. A outra perda de memória que está a ser ativamente acionada no Brasil neste momento é do lado positivo dos governos dos últimos 13 anos. A distribuição social, a Bolsa Família, a Fome Zero, as políticas sociais, as ações afirmativas, o REUNE, o ProUni, etc. Todas as grandes mudanças
que tiraram milhares de pessoas, milhões de pessoas da fome e da miséria, que agora é tudo corrupção, e foi tudo comunismo, e foi tudo Venezuela, quando o PT não pôde tomar uma medida sem a direita, porque ele governou sempre com a direita, não foi nunca um governo de esquerda. Como é que isto é possível? Este é o primeiro perigo. Mas o segundo perigo da perda da memória é um outro muito importante, é que estes dois parceiros vão se entender muito bem, mas um é o senhor, o outro é o escravo. Os Estados Unidos vão mandar no Brasil, não é o Brasil que vai mandar nos Estados Unidos. Porque o Brasil, o Trump, por exemplo, só para lhe dar um exemplo, está neste momento a fazer protecionismo na economia americana. Se o Bolsonaro ousasse fazer protecionismo, mandava-o embora. Agora, ele está a fazer, como eu digo, o tal script, eu usei a palavra dos filmes, o script que é o guião em português, mas portanto, da forma como quiser, é o mesmo. Quando elegeu, a primeira coisa que o Trump disse é que iria a Taiwan. Veja o Bolsonaro. O guião, a forma, digamos, é o filme é o mesmo, compreende? E, portanto, o que acontece é que realmente a grande rivalidade neste momento, porque estamos numa crise de globalização, porque as nossas internets, os computadores já não dão o lucro que davam antes, porque são muito baratos, e os telemóveis, os celulares, é tudo mais barato. Neste momento, a China está bem posicionada para a próxima globalização. E a guerra é entre os Estados Unidos e a China. E o Brasil tem que ser alinhado totalmente com os Estados Unidos, mas numa posição subordinada. Não penso o Bolsonaro que vai poder discutir de igual para igual com o Sr. Trump. Porque não vai. Ele vai cumprir ordens. Vai cumprir ordens. E essas ordens, infelizmente, é o empobrecimento dos brasileiros. Veja o que diz o Paulo Guedes. Diminuir o endividamento. O que é que isso quer dizer? Pagar aos credores. Não é enriquecer o país. Não é distribuir riqueza. É pagar aos credores. Ora bem, a dívida externa do Brasil é muito inferior à dívida da Itália, em percentagem do PIB, ou à dívida portuguesa neste momento. E Portugal está a seguir uma política de esquerda. Portanto, a ideia da dívida é a ideia dos credores internacionais, do capital financeiro. Portanto, isto para um país no estádio de desenvolvimento do Brasil é um convite ao desastre, e eu temo realmente que tenha consequências muito graves no agravamento das condições de vida dos brasileiros. Não se vai notar agora. Em Portugal, nós tivemos um governo neoliberal também muito radical de 2011 a 2015, chegou ao bolso dos portugueses, isto é, à bolsa das famílias, à sua vida cotidiana, em 2013. Ele, por exemplo, Paulo Guedes, quer privatizar o SUS, mas ainda não privatizou, ainda lá está. Portanto, leva anos até fazerem isto. Quando as pessoas se derem conta, é tarde demais. Sim. Professor, o senhor tocou foram dois temas que polarizaram aqui o debate político no Brasil hoje. Esta nomeação surpreendente, como o senhor disse, sem vergonha do Moro para ministro da Justiça, que deve ser confirmado amanhã. O Bolsonaro já havia confirmado de público, na série de 3 entrevistas que ele deu às redes de TV aqui no Brasil na segunda-feira, depois da eleição, queria, de fato, convidar o Moro. E hoje, nos jornais de direita aqui do Brasil, o Moro já apareceu também de público confirmando o convite, dizendo que aceitará. Então, amanhã, basicamente, será sacramentada a nomeação do Moro como ministro da Justiça. Ele não pode ser nomeado ministro do Supremo porque não tem vaga. Para ele ser nomeado ministro do Supremo, precisa ou morrer ou aposentar, e nesse momento não tem vaga. Então, é isso mesmo, é uma escala, né? Eles estão colocando o Moro no Ministério da Justiça para depois passá-lo ao Supremo. Queria ainda que o senhor analisasse uma questão, porque a nomeação do Moro para o ministro da Justiça para ministro da Justiça tem um elemento muito importante. Nós vamos ter um ministro de primeira instância que sai da primeira instância, vai para o ministro da Justiça. Foi confirmado hoje, professor, que haverá a reunificação do Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Pública, ou seja, o Moro terá debaixo de si a Polícia Federal. Parece que esse é um aspecto particularmente dramático da nomeação do Moro,
ele já tinha uma espécie de parceria com a Polícia Federal ali, ele poderá usar a Polícia Federal contra os inimigos políticos do governo abertamente, não é? Não, eu penso que este sistema foi pensado, ao contrário do que a gente pode pensar, esta solução está a ser pensada há muito tempo. Isto não foi pensado agora. Isto foi pensado exatamente com momentos, com fases da implementação de um projeto, que é um projeto continental, que é erradicar da política latino-americana os partidos de esquerda. Aliás, há um militar que deu uma entrevista há pouco tempo dizendo que a nova democracia é uma democracia sem o PT. Portanto, é uma democracia truncada. Eles não precisam da ditadura se tiverem uma democracia esvaziada da diversidade de opiniões. Mas sabem que no Brasil, neste momento, em que a bancada da Câmara dos Deputados, a maior bancada, ainda é do PT, apesar de 75% da Câmara ser conservadora, eles sabem que este país, que se mostrou no segundo turno, que tem uma sociedade civil ativa, resistente, que pode vir para a rua e que pode começar a resistir, sabem que vai haver resistência. Logo, sabem que têm que ser agressivos, vai haver repressão. E, portanto, junta-se exatamente o Ministério da Justiça com o Ministério da Segurança Interna, basicamente para articular no mesmo Ministério a ação repressiva do Estado e centralizá-la. E, portanto, é exatamente o cenário que se está a verificar e o Moro está, obviamente, bem equipado para isso, porque quem chega até este limite não tem limites. Sim. Quem chega a esta desvergonha não tem limites. Sim, e apesar da, vamos dizer assim, ignorância intelectual de boa parte da equipe do Moro, professor, é importante ter em mente que atrás do Moro estão os generais, né? E os generais são todos eles formados em estratégia, né? Não tem bobo ali, não é? Não tem bobo, e aliás também o Moro não é bobo, não é? Quer dizer, o Moro tem ao seu trabalho, e eu conheço um pouquinho agora de perto isso, tem uma série de jovens procuradores que são altamente sofisticados no uso das tecnologias de informação, que através do State Department dos Estados Unidos tiveram acesso às contas bancárias de muita gente no Brasil, de milhões de contas bancárias, pode crer, e que as processam nos seus computadores. Isto é, eles hoje têm uma sofisticação analítica e técnica com os dados que vêm diretamente, porque foram eles que deram os dados básicos para o Lava Jato, vieram do State Department, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, têm uma grande sofisticação em saber onde é que estão os fracos dos adversários, onde é que estão as possibilidades de agressão e, portanto, não são bobos de maneira nenhuma. Eles sabem o que estão a fazer e têm armas muito fortes que não são necessariamente as dos militares. São armas informáticas que podem liquidar adversários à medida que for necessário. Falávamos mais cedo, professor, que um dos elementos da conjuntura hoje foi exatamente a nomeação do Sérgio Moro, que agrava muito o cenário do ponto de vista aí da repressão que se avizinha depois da posse do Bolsonaro. O segundo elemento hoje foi a manifestação do governo chinês. Não foi, evidentemente, uma manifestação oficial, mas saiu um artigo no Daily News, o Daily News, o China Daily, desculpa, é um jornal extraoficial vinculado ao Estado chinês e que o governo chinês usa como uma forma de fazer mensagens extraoficiais para os seus parceiros e para o mundo. Houve um editorial hoje no China Daily, a partir da informação dessa que o senhor comentou, de que o Bolsonaro está dizendo que a primeira visita dele ao exterior será a Israel e a Taiwan, o que para a China é entendido como uma agressão à China, e o editorial foi um editorial dizendo claramente, não brinca não que a gente liquida a economia brasileira. A China hoje é o maior parceiro comercial do Brasil, a maior parte do superávit da balança comercial brasileira vem da relação com a China. Então, um abalo nas relações comerciais entre Brasil e China poderá ter um efeito devastador sobre a economia brasileira, não é, professor? Como é que o senhor vê esse cenário geopolítico agora?
Bem, esse cenário, obviamente, é um cenário também preocupante, mas temos que atender ao seguinte: é evidente que nesta luta que há entre as duas grandes potências, não é? Basicamente é esta a luta, por isso é que se ataca a Rússia, por isso é que se quer o alinhamento da União Europeia. Os Estados Unidos querem que os seus aliados sejam, sim, incondicionalmente deles. E, portanto, exigem exatamente esta lealdade fundamental. O que acontece é que eles distraíram-se com a guerra do Iraque e acordaram tarde demais para o avanço da China nos seus investimentos continentais, tanto em África como na América Latina, sobretudo na América Central, onde a China é o grande investidor institucional hoje, em muitos países. No Brasil, é realmente um peso que vem exatamente da atividade comercial e das trocas comerciais deste país. O que acontece nos Estados Unidos, neste momento, vai acontecer provavelmente no Brasil, isto é, parte daqueles setores do capital brasileiro que está dependente da China vai dizer ao Bolsonaro, cuidado, nós não vamos perder os nossos negócios de um momento para o outro. Se o senhor lê diariamente, como eu faço, o Wall Street Journal, que é o jornal dos negócios dos Estados Unidos, são eles que dizem, eles concordam com a guerra comercial contra a China, porque é uma guerra pelas altas tecnologias. A guerra comercial está na alta tecnologia. As tarifas é nas áreas onde os Estados Unidos querem manter o predomínio, que a próxima globalização será dominada pela automação, pela robótica e pela inteligência artificial. E a China está bem posicionada para dominar essa área. Os Estados Unidos estão a ver se travam. O Wall Street o que diz é o seguinte, uma guerra comercial está bem, uma guerra financeira não, porque se atacar também a moeda chinesa e a moeda russa, nós podemos ter uma má consequência aqui também nos Estados Unidos, uma vez que os Estados Unidos não têm a apoiá-lo hoje um padrão ouro. E, portanto, aquelas indústrias, por exemplo, a Microsoft, que está mais dependente porque a sua produção é feita na China, já disse ao Trump, tarifas nessa área não. Nós não podemos entrar em guerra com a China, porque a nossa indústria está toda ligada a eles. Vamos ver como é que se vai portar a fração do capital brasileiro, sobretudo no domínio da agroindústria e sobretudo nos minérios, que tem uma dependência grande em relação à China. Não há neste momento um concorrente, um comprador concorrente da dimensão da China que possa substituir a China. Os Estados Unidos não podem cumprir esse papel porque eles têm excedentes, inclusivamente em muitas áreas. Portanto, o Brasil precisa da China. E o capital brasileiro, parte do capital brasileiro precisa da China. Portanto, estas afirmações dramáticas, em meu entender, eu espero que os jornais de negócios, eu não gosto de fazer previsões, mas eu acredito que vão mostrar algum ceticismo no que respeita à guerra com a China. Tenham cuidado, porque nós vamos desestruturar o país, vamos realmente criar aqui um problema. Isso pode ser um travão, e tenho a certeza que pode vir a ser um travão, e a China já anunciou, e esse jornal é realmente o porta-voz do governo, digamos assim, sempre que querem mandar mensagens ao mundo. Portanto, eu acho que ou vai haver um travão, essa articulação com Israel é extremamente perniciosa, o Israel é hoje um dos agentes da extrema-direita a nível mundial, tem hoje um domínio na Casa Branca enorme, faz atrocidades na Palestina de que todos nós nos sentimos na Europa envergonhados porque não reagimos a isto, a União Europeia não reage à destruição, à limpeza étnica que se está a fazer na Palestina, porque eles estão dentro da Casa Branca neste momento, não é? E são eles que comandam exatamente esta política de hostilização de todos os países que podem competir com os Estados Unidos e que impedem uma paz no Médio Oriente. O Brasil é parte desse xadrez e uma parte importante, não é? E o Bolsonaro está sinalizando uma mudança numa política externa brasileira, que não é uma política externa do governo Lula, nem do governo Dilma, é uma política externa brasileira que vem desde os anos de 1940, que é uma política de moderação, de amizade com os árabes. Eu não sei se o senhor soube, professor, o Benjamin Netanyahu confirmou que estará aqui para a posse do Bolsonaro. É um fato político muito ruim, não é? Muito ruim, eu penso que é mais uma péssima notícia. Infelizmente, eu acho que os brasileiros
para poderem aguentar bem esta situação, têm que criar uma certa distância às más notícias que vão receber todos os dias, não é? E temos que ver que o processo político tem o seu ritmo. Neste momento é a terapia de choque que está a ser aplicada, e para ser uma terapia de choque tem que ser extremista, e portanto tem que ir para o outro lado completamente. Eu tenho esperança que haja forças, inclusivamente de setores da direita, como digo, do capital, que veem que isto é um convite ao desastre e que não podem tolerar o grande empobrecimento que isto vai gerar no Brasil. Agora, queria-lhe dar uma nota que raramente aparece na imprensa ou na comunicação social e que nós devemos ter em mente. E vou dizer com todas as cautelas, digamos assim, com todo o cuidado. O Brasil não é as Honduras, não é as Honduras. Mas ninguém se lembra hoje de ligar o golpe contra o Zelaya em 2009 aos milhares de fugitivos que neste momento estão a sair das Honduras para fugir à fome e ao crime a caminho dos Estados Unidos. O Zelaya era um homem como o Lula, isto é, queria que as pessoas comessem e que se fixassem no país com o mínimo de dignidade. Não era socialismo, nem de longe nem de perto. Foi impedido com um golpe monitorado pelos Estados Unidos, como o golpe de Dilma, como vemos agora, o seu agente Moro chega agora ao poder plenamente. E, portanto, foi a mesma estratégia. Se houver um empobrecimento radical num país de desenvolvimento intermédio do Brasil, como é o Brasil, com 200 milhões de pessoas, isto é extremamente preocupante, porque qualquer dia ninguém se vai lembrar de ligar o golpe contra a Dilma Rousseff e o empobrecimento que vai ocorrer. Mas é evidente que a ligação tem que se manter, porque a comunicação social muitas vezes perde a memória dessa ligação. Eu, estando nos Estados Unidos, não vi ninguém, nem na América Latina, que ligasse o golpe de 2009 aos milhares de hondurenhos a fugir para os Estados Unidos. Portanto, qual é a dinâmica que isto vai ter no futuro? É preocupante. É verdade, é verdade. De fato, não vi nem aqui no Brasil também essa ligação entre essa corrente migratória, a corrente da fome, né, do desespero, que está nesse momento saindo de Honduras na direção da fronteira americana. Professor, tenho aqui, o que a gente faz aqui não é propriamente TV, é algo que se chama pós-TV, porque a gente vai conversando nós dois e tem aqui, as pessoas vão conversando aqui com a gente, vão dando sua opinião, fazendo perguntas. A Marta está fazendo uma pergunta para o senhor aqui. Se o senhor acha que a América do Sul pode ser o cenário da guerra que a crise financeira exige entre Estados Unidos, China, Rússia, ao redor da Venezuela, enfim, como é que o senhor vê a situação da Venezuela nesse xadrez agora com a posse do Bolsonaro e as pressões americanas? Bem, é parte da mesma estratégia, quer dizer, as guerras hoje são guerras irregulares, não são, por exemplo, não são guerras onde morrem militares, são guerras onde morrem civis, não é? No Médio Oriente não são os militares que estão a morrer, são os civis que morrem. Isto não é a guerra mundial, isto é agora uma guerra civil-financeira, já que estamos quase a celebrar os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu penso que os crimes financeiros são os crimes de lesa humanidade do futuro, porque crimes que vão permitir a concentração da riqueza ainda maior no Brasil ou no continente, à custa, obviamente, dos pobres, porque não há ricos sem empobrecimento da grande maioria da população, é um crime de lesa humanidade que vai conduzir a muito sofrimento e a muita morte. A guerra civil está instalada. O caso da Venezuela é muito distinto, porque um horizonte bolsonarista não era possível na Venezuela. E, portanto, não foi preciso aplicar uma política muito dura, que, obviamente, eu fui crítico da Venezuela, de muitos aspectos da condução política da Venezuela na altura. Agora é fácil ser-se crítico, mas na altura fui crítico porque sempre estive um pouco com algumas dificuldades de entender um poder carismático que cria desertificação à sua volta e que não promove a participação dos movimentos sociais, porque a sociedade civil venezuelana era muito pobre, ao contrário do Brasil, era muito pobre em movimentos sociais e organização social. Agora, o embargo que se está a realizar contra a Venezuela, eu só lhe dou um exemplo, para o senhor ver qual é em que sistema estamos. A Venezuela ainda hoje
exporta eletricidade para a Colômbia. A Colômbia não pode pagar a Venezuela porque os Estados Unidos não deixam por embargo. Como é que um país se pode aguentar se mesmo quando exporta não pode receber o dinheiro? E é por isso que a Venezuela tem que se virar para a China, que obviamente não é um benfeitor mundial. A China quer a rentabilidade e quando investe e empresta à Venezuela, quer ficar proprietária da riqueza da Venezuela. Os chineses é um capitalismo de Estado. Para mim não é socialismo. É um capitalismo de Estado. Comportam-se internacionalmente dessa forma. Portanto, a guerra está entre eles. A luta contra o Daniel Ortega, na Nicarágua, neste momento, obviamente que o Daniel transformou-se, a grande diferença em relação ao Brasil, porque o partido transformou-se num assunto familiar de enriquecimento da sua família, fez toda a receita neoliberal, porque ele funcionou sempre com os empresários da Nicarágua, mas cometeu um erro. Deu o investimento das infraestruturas aos chineses. Por exemplo, o canal transoceânico da Nicarágua, que será o concorrente do Panamá, está a ser financiado pela China. Os Estados Unidos querem a China fora do continente. E, portanto, essa mensagem está a ser dada ao Brasil. Os brasileiros e o capital brasileiro é que certamente vai ter que resistir, porque isto vai significar também um grande empobrecimento de todo o país que, para bem ou para mal, orientou a sua economia nesse sentido. Pode ser uma oportunidade para mudar o modelo de desenvolvimento, mas o modelo de desenvolvimento não se muda desta forma com terapia de choque, porque só vai dar violência, desemprego, fome e miséria. Esse parece ser o nosso caminho. Eu vou colocar uma questão que a Rose Beatriz Dias está trazendo aqui, professor. Depois a gente vai caminhar para a parte final da nossa conversa. E eu queria falar um pouco sobre a resistência ao governo Bolsonaro, a Frente Democrática, a Frente Popular. Quais são os caminhos para a resistência? A Rose Beatriz Dias está trazendo uma questão aqui para o senhor. Professor Boaventura, fale um pouco sobre o efeito Bolsonaro e sua estratégia para alterar a subjetividade coletiva, atingindo o hábitus primário de Bourdieu com fake news, família, a igreja e a escola. O senhor está vendo que não tem pergunta fácil aqui, né, professor? Isso é uma pergunta de alta sociologia. Tenho todo o gosto. Obviamente que o Bolsonaro está a reagir de uma forma que também tem o mesmo formato nos Estados Unidos, é contra o que nós chamamos as políticas identitárias, já que falou em termos sociológicos, eu posso falar assim, e eu tenho sempre dito que as políticas identitárias, isto é, contra o racismo e contra o sexismo, devem ser sempre articuladas com políticas de classe, isto é, contra o capitalismo, contra a exploração capitalista. Não podemos ficar apenas nas lutas antirracistas e feministas, porque o capitalismo precisa de racismo e precisa do patriarcado para poder funcionar. E a prova é isto. Quando o capitalismo se torna mais agressivo no país, há mais racismo e mais assassinatos de jovens negros da periferia, há mais violência contra as mulheres, a violência e o assassinato de mulheres por seus companheiros está a aumentar no Brasil e não a diminuir. Ou seja, o feminismo, a luta antipatriarcal tem que se articular com a luta anticapitalista e a luta antirracista. A esquerda, durante muito tempo, esqueceu-se desta articulação, ou alguns movimentos sociais esqueceram-se dessa articulação. As igrejas entram exatamente pelas políticas de identidade, que é exatamente repor a família tradicional, mas sabem que se essas bandeiras são bandeiras da esquerda, estão a liquidar a esquerda, e portanto também a política de classe da esquerda. É uma estratégia de luta e eu penso que é isso que está a levar a ser tão fácil, porque também se cometeram eventualmente a luta anticapitalista nos últimos anos, foi muito pouco, porque realmente o governo Lula, obviamente, foi um governo de coalizão com a direita que não pôde pôr em causa nem a reforma do sistema fiscal, nem a reforma do sistema político, nem a reforma dos mídias. E, portanto, pactuou com esta ideia que não se discute o modelo de acumulação e as classes sociais, nós vamos, enquanto ascendente, dar umas migalhas
aos pobres, que é uma migalha enorme, porque foram 50 milhões de pessoas, mas os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como no tempo do Lula, em tempos recentes. Portanto, não houve uma mudança, digamos, da estrutura social e, portanto, onde se avançou mais foi nas identidades, digamos assim, muitas vezes é fácil de atacar. E nós deixámos a parte das classes mais desfavorecidas. Nós permitimos que as pessoas, quando tinham mais dinheiro para gastar, se encharcassem com comida lixo nos supermercados, em vez de promovermos mais a economia camponesa, o MST e a reforma agrária, que de alguma maneira foram também paralisadas nos últimos anos, não é? Portanto, eu penso que é parte da destruição da subjetividade, que é porque essa gente, todos os movimentos sociais têm uma componente muito forte de identidades, e é preciso destruir a identidade feminista, a identidade homossexual, a identidade lésbica e, obviamente, a identidade do movimento negro. E eles querem, com isso, atacá-los para poder explorá-los mais, porque o capitalismo vai ser agressivo, mas, no fundo, é só para explorar mais. Isto é, não é só, é tudo. Querem explorar, têm que desvalorizar o trabalho das mulheres e da população negra, das empregadas domésticas. Eles têm que desvalorizar o trabalho. E para isso vão ser mais agressivos. Eu penso que no futuro a gente tem que articular estas lutas melhor. Sim. Professor, o senhor tangenciou já por 2 vezes na nossa conversa um tema que parece ser um tema relevante, que é o olhar para o papel histórico do PT, do Lula, no Brasil. Eu tive a oportunidade, fui o editor de um livro muito importante, parece ser um livro muito importante, que foi o livro Lula, a Verdade Vencerá, que foi resultante de 3 rodadas longas de entrevista que o Lula concedeu para jornalistas. Então, eu, por 3 vezes, pelo menos 3 ou 4 vezes, li, reli, meditei sobre esse trabalho na qualidade de editor. E me chamou muito a atenção, porque o Lula, por diversas vezes na entrevista, fala: vocês me tomam pela pessoa errada, eu não sou revolucionário. Eu nunca fui socialista, eu nunca fui comunista, eu não sou revolucionário. E agora, na campanha, o Haddad, por mais de uma vez, se declarou claramente que eu sou um social-democrata. Ele falou isso mais de uma vez. Então, a ideia de que talvez a expectativa é a mãe de toda frustração, né? A expectativa é de que o PT, o Lula e o Haddad sejam pessoas de esquerda, no velho sentido, talvez seja objeto de grande frustração, porque claramente o PT, o Lula, o Haddad, são personagens do que antigamente se chamava de uma centro-esquerda, não lhe parece, professor? Bem, sim, obviamente que essa, primeiro em termos políticos, foi esse o modelo foi um modelo de coalizão e, portanto, que é diferente, por exemplo, do modelo que temos em Portugal. O modelo em Portugal é uma esquerda moderada, mas é entre partidos de esquerda. No Brasil houve uma política mais centrista, mas de articulação entre o PT e partidos de direita. Uma esquerda moderada é muito diferente de um centro-esquerda, porque o centro-esquerda é articulada com as direitas. Uma política de esquerda, mesmo moderada, é moderada, mas é entre partidos de esquerda que tem alguma coisa que os une, que é um projeto de uma sociedade mais inclusiva, mais justa e mais equilibrada. Ora bem, o que aconteceu foi que realmente tivemos uma conjuntura de um boom económico que permitiu um excedente onde era possível a tal conciliação de classes. O que acontece é que o Lula acreditou sempre na conciliação, enquanto a direita brasileira só acreditou na conciliação enquanto se podia servir dela. Enquanto se podia servir do Lula, serviu-se dele. Quando já não dava para se servir dele, jogou-o fora, meteu-o na prisão. E para mim, a grande angústia, porque sou amigo pessoal do presidente Lula e tive a ocasião de o visitar, apesar de, se fosse brasileiro, não seria, digamos, o meu candidato no primeiro turno. Toda a gente sabe que eu considero que uma das lideranças mais interessantes do futuro brasileiro é o Guilherme Boulos, e foi com esse que trabalhei mais, mas eu acho que um país sem memória não é um país com futuro. E o Guilherme foi talvez a pessoa que teve o comportamento mais correto em honrar o passado do Lula e tentar respeitá-lo. Foi quem esteve na linha da frente a defender o Lula, apesar de ter um programa político diferente. Eu coincido muito com essa política. E, portanto, para mim o que me dói mais
é que neste momento eles preparam-se para manter o ex-presidente Lula na prisão para toda a vida, para nunca poder sair. E vão fazer tudo nesse sentido. E nós temos que ter uma solidariedade não só nacional, mas também internacional, para que eles não levem à frente este projeto. Eles vão ter que o neutralizar e querem fazê-lo de uma ou de outra forma. Agora, a lógica do presidente Lula foi mais eficaz no passado, não vai ser eficaz no futuro. Eu compreendo o Haddad. O Haddad é um grande político, é um grande amigo também, o conheci-o bem como ministro da Educação, é um homem muito moderado, mas é evidente que estava entre um passado e um futuro. E, além do mais, eu pedi ao presidente Lula que apressasse quanto antes a passagem do testemunho para o Haddad, mas não foi essa a política que foi seguida. Foi levada até mais tarde. Eu penso que o Haddad devia estar mais cedo nessa luta para afirmar a sua autonomia. Deram-lhe um caderno de encargos muito difícil e este homem cumpriu da melhor maneira, mas não tinha condições para fazer melhor. E, portanto, o que ele diz da social-democracia é o que ele pensa, de facto. É exatamente isso que ele pensa. Agora, o Bernie Sanders, ao contrário, nos Estados Unidos, que é socialista. Um país, quando ele diz socialismo, quer dizer social-democracia. O Haddad, por causa da demonização do PT, se calhar quer dizer socialismo, mas diz social-democracia. Portanto, eu acho que isso foi estratégia de campanha. Eu quero ver agora é que quando houver tempo, e é isso que eu gostaria ainda de falar consigo da resistência, a renovação da esquerda, a reinvenção da esquerda, nós dialeticamente temos que tirar vantagens de todas as adversidades, isso foi uma grande adversidade, mas também é grande oportunidade para a esquerda se reinventar no Brasil e não cometer os erros do passado. A tolerância zero em relação à corrupção deve ser o primeiro princípio ao futuro da esquerda. E, portanto, a esquerda tem que voltar às periferias, tem que voltar a falar com as pessoas, tem que se recordar dos círculos de cultura do Paulo Freire, tem que se recordar das comunidades eclesiais de base, porque é a única maneira, já estamos hoje a discutir isto, na pós-verdade, a única maneira de vencer os fake news é no face-a-face. É falar com as pessoas, no teu bairro, na comunidade, no prédio. A esquerda tem que obrigar-se outra vez a ir para os territórios, para as periferias e reconstruir-se. Serão estes partidos, haverá espaço para um outro partido de tipo novo, não sei. As coisas estão ainda muito incertas, mas é uma grande oportunidade que não podemos perder internacionalmente. Como sabe, eu sou um homem de esquerda e, portanto, tenho a minha solidariedade com a esquerda brasileira e estamos realmente, ainda agora, publiquei esse livro no Brasil, Esquerdas do Mundo Univos. Portanto, a minha luta é pela unidade das esquerdas e não pela unidade entre esquerdas e direitas, porque isso deu no que deu. Portanto, isso tem que acabar com o dogmatismo, tem que acabar com o hegemonismo. Vejo com muita preocupação as declarações de Ciro Gomes, também devo dizer, que não ajudam nada neste momento. O Ciro Gomes já no passado nos deu testemunho de que não é um homem com calma, que não reage bem a quente e que, portanto, deixa ferver as coisas de uma maneira má, mas não é um bom augúrio para começarmos a repensar a PDT, PT, PSOL, PSB, PCdoB, PCB tem que começar a repensar, porque se não se unirem agora e articularem no que os une, que é a defesa da democracia, amanhã pode ser tarde demais. Porque as esquerdas europeias, e a nossa experiência traumática, só se uniram nos anos 30, do século passado, quando Hitler já estava no poder. Unam-se enquanto há um resto de democracia. Porque quando os líderes políticos, o Hitler não distinguiu entre socialistas e comunistas, mandou-os todos para a prisão, ou para o exílio. Portanto, as divergências agora têm que ser estudadas de outra forma, as esquerdas não vão perder a sua identidade, mas têm que saber uma coisa, são eles que são a salvaguarda da democracia. A direita não vai salvar a democracia brasileira, porque já deu provas que vai até à beira do abismo a ser cúmplice de um golpe. As esquerdas, sim, mas têm que se unir, perder algum hegemonismo
e voltar a falar com as pessoas na linguagem que as pessoas entendem e com os anseios que as pessoas entendem. Porque quem está nas lideranças partidárias não entende que uma pessoa numa favela, e como sabe, eu fiz a minha tese de doutoramento numa favela, está a jantar e pode ser baleado com uma bala perdida, esta pessoa fica preocupada com a segurança. Ou a esquerda lhe dá alguma atenção, ou então o aventureiro da direita dá-lhe. Portanto, não pense que os 40 e tal milhões que votaram Bolsonaro são todos fascistas. Não são. É gente de bem, que está equivocada. E vão ver as consequências. Mas é gente de bem que quer aquilo que todos queremos, que é um pouco de dignidade e segurança na vida, e que viram que o tempo atual não lhes estava a dar esse bem-estar mínimo. E, portanto, revoltaram-se. Eu acho que é por aí que a gente tem de ir. Por uma feliz coincidência, uma boa sinergia, professor. Algumas horas antes da nossa conversa aqui, nós tivemos uma entrevista longa também, de 1 hora de duração, exatamente com o Guilherme Boulos, aqui na TV 247, hoje mais cedo. É uma boa sinergia esta. E, de fato, acho que há um reconhecimento quase unânime na esquerda brasileira que o Guilherme Boulos, em que pese a pouca a performance quase que relevante que ele teve do ponto de vista eleitoral, ele mesmo reconheceu isso hoje na entrevista, a performance política dele foi muito, muito maior do que a performance eleitoral. O Boulos se projeta como uma grande liderança da esquerda no futuro, né? Sem dúvida. Aliás, o presidente, eu acho que isto não é segredo, ainda não tinha sido preso, eu estive com ele no Fórum Social Mundial de Salvador, e estava o Jacques Wagner, estava eu, e estava o presidente Lula, e estávamos a conversar exatamente com o Boulos, e ele disse-me, bem, este menino é aquele que se parece mais com a minha trajetória política para o futuro. O grande problema dele é estar no partido errado. Foi assim que o Lula disse. Ele disse, presidente, mas o PT também cometeu muitos erros que, se não tivesse cometido, talvez o Guilherme Boulos não estivesse agora a aliar-se com outro partido. E ele riu-se. Foi uma conversa assim amistosa, não é? Mas eu tenho essa fé que há lideranças do futuro. A Manuela Dávila também surgiu como uma personalidade própria, muito bonita. O próprio Haddad então, é um político honesto, 100% honesto, foi o melhor prefeito do mundo num município em 2016 pela Fundação Bloomberg. Portanto, é um homem que tem condições também, são todos na casa dos 50, entre 35 e 50 e poucos anos. É uma nova liderança pluripartidária que dá-me a impressão que não vai ser sectária nem dogmática e que quer avançar exatamente na defesa de uma democracia liberal com democracia participativa. Sim, muito interessante hoje, professor, foi que o Ciro Gomes jogou pedra, né, hoje, nessa entrevista que ele deu para a Folha, realmente ele jogou pedra, mas não teve pedra de volta, né? A gente olha a manifestação da Gleisi Hoffmann, da Manuela, do Boulos, todo mundo colocando panos quentes, ninguém jogou pedra de volta no Ciro, né? Então, ao contrário, todo mundo falando, não, o Ciro é importante, calma, o Ciro tem que estar com a gente. Acho que essa sua ideia da importância da unidade da esquerda, e aí o Ciro cabe dentro da esquerda, está muito presente hoje nas principais lideranças do país, né? Eu penso que sim. Aliás, o que eles fizeram, esses líderes partidários, fizeram muito bem, é que distinguiram entre, digamos, as precipitações próprias. Quem conhece o Ciro sabe que o Ciro reage assim, e não é a primeira vez. Uma vez visitou aqui na minha universidade e uma estudante minha negra fez-lhe uma questão que ele não gostou por pôr em causa a sua aprovação do feminismo e da negritude, e o homem reagiu de uma maneira completamente impolítica, digamos. E, portanto, é próprio dele. Mas ele está num partido PDT, onde esteve um homem que foi leal muitas vezes o Lionel Brizola com o Lula e até chegou a ser seu vice. Portanto, as pessoas sabem que o PDT não é apenas o Ciro Gomes e que o Ciro Gomes acalmará em seu momento, porque o Ciro Gomes não é a Cátia Abreu. A Cátia Abreu disse mais ou menos a mesma coisa que o Ciro, mas o Ciro é uma coisa, a Cátia Abreu é outra, não é? Penso eu.
Agora, qual é o limite, professor, para a gente caminhar para o fim da nossa conversa? O senhor desenhou aí uma frente com um desenho de uma frente popular, vamos dizer assim, né? Quer dizer, uma frente, então, PT, PSOL, PCdoB, PDT, os movimentos sociais, esta frente. No passado, na luta contra a ditadura aqui, esta frente foi mais ampla, né? Ela trouxe franjas do MDB, talvez até do PSDB. O senhor imagina também são duas frentes operando ou haverá uma única frente democrática? Como é que o senhor vê esta articulação? Porque parece que a esquerda sozinha, para se contrapor ao governo Bolsonaro, não será suficiente, né? A coisa pior é a esquerda, para se contrapor ao que quer que seja, esteja ela própria desunida. Porque se ela estiver desunida, essa divisão vai ser aproveitada pela direita, que domina neste momento. 75% da Câmara é conservadora e parte dela é extrema-direita, não é? A situação em que estamos não é a situação da ditadura, é outra situação. O que eu tenho que ver é que há neste momento aqui um grande partido de esquerda, com uma base popular muito forte, que é o PT. O PT tem que conhecer o erro fundamental deste período, para além de outros, que não vem agora porque não temos tempo, foi que realmente o PT só olhou para as sondagens que davam, no primeiro turno, a vitória ao presidente Lula, não é? Era o mais popular. E negligenciou de alguma maneira a ideia de que o segundo era o autor do ódio mais primário e mais visceral ao PT. Isto é, o PT subestimou a demonização do petismo, que estava demasiado metido, porque a Globo fez um trabalho laborioso ao longo dos anos para demonizar o PT. E essa demonização teve um eco muito fundo para além dos líderes. E eles, obviamente, não deram atenção a isto, e isto custou caro, porque talvez, se isto tivesse sido identificado, teríamos outra solução. Podíamos ter um candidato que não fosse do PT, isso chegou a ser discutido. Podíamos ter um Haddad muito mais cedo. Lembre-se que o Haddad nem sequer teve o entusiasmo de todos os setores do PT ao seu lado. Se eles não fizerem agora esta autocrítica e este reconhecimento dos erros, não vamos longe. E se considerarem que são o único partido de esquerda e todos têm que seguir a linha do PT de São Paulo, porque no fundo é isso, que já causaram tanto dano a homens como o Tasso Genro e a outras pessoas que são lideranças extraordinárias, intelectuais extraordinários e ativistas do PT, não foi só o Tasso Genro, é apenas um exemplo, foi o melhor ministro do Lula, foi quem salvou o PT no mensalão, e veja o destino que teve e como foi tratado quando estava candidato ao governo. Não se podem esquecer disto. Houve muito erro. Portanto, há que reconhecer. Se isso reconhecer, as esquerdas vão se tratar mais horizontalmente, mais lealmente. Não vamos olhar aos dados eleitorais só, porque a democracia não é só feita de números. O Boulos teve realmente uma pouca presença, porque todos sabemos qual foi a lógica partidária de polarização. E, portanto, foi o voto útil que jogou. Agora, o Boulos é muito maior do que os votos que teve. A Manuela é muito maior do que ser meramente vice. Temos que os tratar todos numa outra lógica, que não é o contrário do entreguismo. Isto é, não vamos articular-nos com a direita facilmente. Vamos a unir para criarmos uma frente ampla, unida, frente à direita. Pode depois haver alguma negociação, mas o pior é haver uma negociação em que entram uns e os outros não saem, e vamos continuar na política de sempre. Como eles agora têm muito poder, têm o império do lado deles, não sei qual será o futuro da esquerda, se a esquerda não se unir atempadamente neste momento. Tá bem, professor. Nossa, obrigado. Que aula. Muito, muito bom, muito bom. Bom, como eu disse, professor Boaventura, nós já conquistamos o professor Boaventura para ser colunista. Então, todos os artigos que o professor Boaventura escreve, ele nos manda. Temos publicado aqui no nosso portal, no 247. O último artigo do professor realmente teve uma repercussão muito grande, 35 mil leituras, foi realmente muito expressivo. E acho que a minha experiência, professor, aqui no portal e na TV é que, assim, a gente precisa de recorrência, né? Quanto mais recorrentemente, mais vai ampliando. Então, quanto mais a gente estiver publicando seus artigos, eu tenho certeza que mais a boa nova
vamos dizer assim, vai se espalhar. Então, faço o mesmo convite, já deixo feito, que é para o senhor voltar com alguma frequência aqui para esta nossa conversa. Acho que agora, talvez, entre o final de novembro e início de dezembro, para avaliar ali essa montagem do governo Bolsonaro e as articulações da esquerda. Se o senhor puder voltar aqui para conversar, vai ser uma alegria. Terei todo o gosto. Aliás, estarei no Brasil nessa altura e, portanto, será até mais fácil. Ah, sim, podemos até combinar, se o senhor estiver aqui por São Paulo, de fazer uma conversa no nosso estúdio em São Paulo. Seria fantástico, seria muito bom. Vou estar aí. Fazemos uma roda. Tentamos combinar de levar o Bulos para participar dessa conversa. Acho que seria um diálogo bem interessante entre o senhor e o Bulos ao vivo. Sem dúvida. Podemos fazer isso porque eu vou ao Instituto Vladimir Herzog, de São Paulo, porque o diretor me convidou para fazer uma palestra e lá estarei no dia 18 ou 19 de dezembro. Portanto, pode contar comigo, terei todo o gosto. Ótimo, está combinado. Então, desde já, estamos marcados já direto ao vivo em São Paulo, professor Boaventura de Souza Santos. Boaventura, muito obrigado. Se quiser se despedir da nossa comunidade 247 aqui, fica à vontade. Não, eu só queria dar uma saudação a todas e a todos e dizer-lhes que eu tenho idade suficiente para ter vivido parte da minha vida adulta ainda numa ditadura, e os brasileiros mais velhos também viveram. Nós não nos podemos esquecer disso e temos realmente que, neste momento, lutar pela sobrevivência democrática. Não nos devemos intimidar demasiado, não nos devemos arriscar de uma maneira inconsequente, sobretudo nestes primeiros tempos em que os fascistas estão demasiado agressivos. Devemos nos preparar com tempo, não nos deixarmos intimidar, mas não podemos perder a esperança, porque ninguém luta sem esperança. E como disse o Pepe Mujica, com toda a sabedoria que ele tem, as lutas perdidas são aquelas que a gente abandona. Esta não vamos abandonar, que é a luta pela democracia e por uma sociedade melhor. Portanto, alma aí no Brasil, vontade e força, estamos juntos na luta por um Brasil melhor e não vamos desistir disso. Fantástico. Nós tivemos aqui um grande líder brasileiro, líder católico, Dom Paulo Evaristo Arnes, cuja legenda dele era caminhar pela vida de esperança em esperança, sempre. Né? Então, acho que as palavras do professor Boaventura é esperança, prudência e firmeza. Acho que essa é a mensagem, né, professor, para esses próximos tempos aí. É uma boa síntese, é isso mesmo. Tá bom, legal. Professor, muito obrigado. Gente, paz e bem, vamos estar junto e com o professor Boaventura de Souza Santos logo mais entre nós. Um abraço, professor. Obrigado, Mauro. Foi um gosto de nada.